Olá, como que vamos? Tudo bem? Esperamos que sim. Dando agora a continuidade do nosso curso de aprendizes do Evangelho, a 10ª aula. A Renata já apresentando a parte A do tema dos 4 sermões de Jesus, contido nos Evangelhos, né? Do monte ou da montanha, do cenáculo profético e o dos 8 ais. Ai de vós, se não seguires o que Jesus nos diz, né? A intenção é essa. Esse aí é dirigido principalmente aos saduceus, aos escribas, né? Como ela falou, aos fariseus e a todos os hipócritas, né? De todas as épocas, né? Esta é a realidade. E lembram quando nós, na aula que falávamos da Anunciação, de Maria, da concepção de Jesus, da concepção de Maria para o nascimento do Mestre, do corpo do Mestre de fluídico ou carnal, né? E nós vimos que no Evangelho segundo o Espiritismo, logo na introdução, Kardec nos dá a entender de que nos Evangelhos tem 5 fatos, né? Os fatos da vida comum, os dogmas para a igreja, os fatos que demandam uma série de interpretações e a parte moral. A parte moral é aquela que é incontestável, é como nos termos que Kardec nos coloca, e de fato, uma análise clara e pura de uma mente aberta e entendido todos os valores de moral e de ética, a parte da moral de Jesus é completamente fora de qualquer questionamento. As outras partes elas podem ser discutidas e não afetam a mensagem, a mensagem divina do Mestre Jesus. Pois bem, a nossa parte B, nós vamos agora adentrar exatamente na essência desta moral, na essência da doutrina de Jesus, né? Começando pelo Sermão do Monte ou o Sermão da Montanha, onde o mestre elenca aqui todas as prerrogativas do nosso andar na Terra para a nossa evolução espiritual. Na Bíblia, eu gostaria sinceramente que vocês dispusessem de um pequeno tempo, não precisa de muito, para ler na íntegra o Sermão da Montanha, que muitos imaginam o Sermão da Montanha como sendo somente as bem-aventuranças. Tá? As bem-aventuranças, aqui no início do capítulo 5 de Mateus, esse trecho. Opa, aqui, esse trecho. Tá? Aqui estão as bem-aventuranças. No entanto, o Sermão da Montanha ele se estende pelos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. Deem uma lida, vocês vão se surpreender com o que está lá. E a importância deste evangelho, deste sermão, é tal de que o Evangelho segundo o Espiritismo, em mais da metade, quase 2/3 dos seus capítulos, estão baseados no Sermão da Montanha. Né? Sempre que vocês verem no Evangelho segundo o Espiritismo a referência a Mateus capítulo 5, 6 ou 7, está se falando do Sermão da Montanha. Né? Inclusive, muitos talvez ainda não saibam, no Sermão da Montanha que inclusive Jesus nos deixa a tão declamada prece, o Pai Nosso, ok? Ensinando-nos a orar. E muitas vezes, ouvindo um pouco outras religiões, sem querer criar nenhuma polêmica, né? Às vezes me parece que eles não leem o Sermão da Montanha, não leem os Evangelhos, eles não estudam, pois tem atos que são praticados totalmente contra do que está ali preconizado, né? Por Jesus no Sermão da Montanha, ok?
Então, nós vamos começar com as bem-aventuranças, e a primeira que Jesus nos traz é: bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados quer dizer bem felizes. Bem felizes sereis vós, pobres de espíritos, porque de vós é o reino dos céus. E aí, nós temos aqui, e acho que todos conhecem essa interpretação, já no capítulo 7, na introdução do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, o que se deve entender por pobres do espírito. E Kardec assim se coloca. A incredulidade se diverte com esta máxima. Bem-aventurados os pobres do espírito, como com muitas outras que as pessoas não compreendem. Pois pobre de espírito, entretanto, Jesus não entende os tolos, mas os humildes, e diz que o reino dos céus é destes e não dos orgulhosos. De fato, a humildade é uma das características básicas para a nossa ascensão espiritual. Né? Entendamos aqui, dentro do que nos ensina a doutrina, que o reino dos céus para nós é o reino da própria evolução, é o nosso processo de adiantamento espiritual. Pois bem, e de fato, segundo Chico, a humildade, e ele demonstrou nessa última existência dele, ser um espírito bastante humilde, é uma das virtudes, das qualidades mais difíceis de serem adquiridas, e ela é praticamente a última virtude a ser incorporada no nosso espírito. É a que faz com que todas as outras virtudes tenham de fato a efetividade de serem virtudes por conta da humildade, né? Porque enquanto eu falar que eu tenho orgulho de não ter orgulho, a humildade está me faltando. Né? E nós sabemos que o orgulho, juntamente com o egoísmo, são os dois defeitos que nós carregamos milenarmente, atrasando a nossa própria evolução. Mas eu queria fazer aqui com vocês uma reflexão sobre a questão, eu peguei num dicionário o conceito da expressão pobres do espírito, excetuando essa conceituação dos evangelhos, que a própria Igreja Católica e os protestantes igualmente assim a traduzem como dentro do Espiritismo, no campo da humildade. Mas nós precisamos fazer uma reflexão com o conhecimento que nós temos das múltiplas existências, do processo de reencarnação, de lei de ação e reação. Né? Se nós não pensarmos como espíritas, nós estaremos falhando no nosso aprendizado. E no dicionário diz, pobres de espíritos, é o simplório, é o ingênuo, é o tolo. Né? Nesse sentido, que é pouca inteligência, mais para o ignorante. Agora, o nosso conhecimento da doutrina nos mostra que numa existência, alguns espíritos que assim se representam ou que se apresentam como tolos, como ignorantes, né? Como inteligência pouco, às vezes até com uma idiotia. Muitas vezes ali, nesta encarnação deles, está um espírito numa situação de aprendizado um pouco complexa para o nosso entender, né? Porque há casos e casos. Este espírito reencarnando, tendo a necessidade de dominar a vaidade do seu conhecimento, do seu saber, muitas vezes ele pede para reencarnar, para exatamente aprender a ser humilde, ele pede o reencarnar num corpo que não lhe permite o desenvolvimento da inteligência, né? Se torna uma pessoa parca de inteligência, pouco culta, ou quase que não entendendo praticamente nada, verdadeiramente se mostrando diante da comunidade onde ele está encarnado como um tolo, né?
E muitas vezes este tolo é humilhado, não humilde, ele é humilhado verdadeiramente pela sua pouca inteligência. Assim, entendendo, dentro do nosso processo de reencarnações que são educativas do espírito, regenerativas dos nossos mal procederes em outra existência, ainda que entendendo como pobre de espírito os simplórios, os tolos, os de pouca inteligência, às vezes casos mais graves na própria idiotia, podemos entender que talvez tenhamos ali espíritos muito inteligentes, mas que conscientes das suas necessidades evolutivas, pedem para reencarnarem nestas condições. E assim, a todo aquele espírito que reconhecidamente se arrepende dos seus erros e tudo faz para progredir, inclusive pedindo uma reencarnação de maior dificuldade no campo da mente, no campo da inteligência, é dele também o reino dos céus. Né? Não vamos desdizer o Mestre Jesus, por talvez, como muitos interpretam, dele ter usado uma expressão que não condiz com a realidade. Com certeza condiz. Né? O nosso entendimento dos ensinos do Mestre Jesus são muito pequenos quando vistos na qualidade de espíritos numa única encarnação e sem entender todo o processo evolutivo que Jesus já veio lá atrás, há quase 2000 anos, nos demonstrar e nos explicar. Inclusive, como deve ter falado, como falou a Renata na parte de trás, né, onde ele até prometeu no futuro o envio consolador, que nos faria lembrar das coisas que ele disse e nos traria novos ensinamentos. Consoladora mesmo a doutrina, ela é consoladora no intuito de relembrar o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus é o consolador. Quem principalmente nas bem-aventuranças se entende e se coloca, este de fato vai entender que o Evangelho de Jesus é o verdadeiro consolador das almas, dos espíritos. A doutrina nos faz lembrar, voltar ao entendimento do cristianismo nascente lá atrás, junto dos homens do caminho, dos primeiros dos apóstolos, dos primeiros discípulos. E com isso, a intenção da doutrina é nos fazer mais cristãos do que espíritas. Os ensinamentos, evidentemente, que Jesus disse que iríamos ter a mais, é a revelação do mundo espiritual. É a revelação de uma outra natureza que ainda a grande humanidade ainda se debate para poder entender. E mesmo nós, que temos uma vasta literatura sobre o assunto, ainda não a compreendemos todos e, principalmente, ainda não sabemos pensar em termos de espírito e nem aplicá-la na nossa existência. Mas, dando sequência, que nós temos duas bem-aventuranças para tratarmos hoje, eu queria ler para vocês uns trechos deste livro, Sol nas Almas, de André Luiz, e o médium é o Valdo Vieira. Okay? Ele no campo da humildade, nos traz uma lição aqui que eu acho muito, muito interessante para as nossas reflexões. O nome da lição é a 8ª lição deste livro, é Tua Hora de Humildade. Eu só vou ler uns 3 trechos para a gente captar a essência do que André Luiz quer nos dizer para nos tornarmos humildes, de como proceder para que possamos ser humildes. Na tua hora de humildade, diz ele, se ainda te observas distante de viver a humildade continuamente em todas as horas do dia, podes vivê-la 1 hora diária, pelo menos.
Traça o teu programa diário de humildade iniciante. Escolhe uma hora dentre as horas de cada dia a fim de aperfeiçoares os próprios sentimentos, exercitando a maior conquista do espírito. A maior conquista do espírito, a humildade. Em tua hora de humildade, constituir-te-ás em médium do amor do Cristo entre os homens. Médium do amor, olha que lindo. Serás especialmente o servo de todos, o irmão comum, a partícula viva e anônima que se funde no todo da humanidade sem qualquer amor próprio ou interesse pessoal. Indo para a parte final dessa mensagem, diz o seguinte: começa a ser humilde, abolindo todo o desculpismo e conquistando o tempo necessário para a tua hora de humildade, e acabarás incorporando em ti mesmo os valores supremos do benfeitor. Maior que na conceituação do Cristo, será sempre aquele que se fizer o servidor de todos. Muito bonita essa lição. Quem não tem, eu acho que essa obra é tranquilamente baixada pela internet, na internet, em PDF. Eu acho ela muito interessante. Tem diversas mensagens de André Luiz para nossas reflexões. Então, a humildade, de fato, é um processo de incorporação nas nossas virtudes que não é tão fácil. Temos um colega, um amigo da outra casa que frequentávamos, o Grupo Socorrista Bezerra de Menezes, onde ele dizia que às vezes é difícil a gente combater os nossos defeitos, né? O orgulho, né? O egoísmo. Então ele dizia, e eu acho que com uma razão bastante aprofundada, de que era mais fácil a gente não se preocupar em combater o defeito, mas sim ir buscando a virtude contrária àquele defeito que nós possuímos, que é o que André Luiz nos diz aqui. Vai diariamente, faça um exercício de humildade, né? E assim nós teremos ganho o reino dos céus. A segunda bem-aventurança nessa nossa 10ª lição bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Ou também dito como bem-aventurados aqueles que choram, porque serão consolados, né? E aí nós temos toda aquela explicação contida no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, que muitas pessoas não entendem, e eu já ouvi algumas pessoas criticarem o Espiritismo, e até o próprio Evangelho, né? Como assim, bem-aventurados os que sofrem, né? Quer dizer que para poder crescer tem que sofrer? É porque aí está faltando o entendimento básico da justiça divina, da misericórdia, das sucessivas encarnações. O dogma filosófico da reencarnação nos traz o entendimento de que cada encarnação que nós temos na Terra, ela não é para sofrer, né? Não é o propósito de uma encarnação nos fazer sofrer. O propósito de cada encarnação é nos fazer evoluir, é nos fazer crescer espiritualmente. Este é o verdadeiro propósito. E muita gente não entende isso. Esse dizer da bem-aventurança de Jesus, bem-aventurados os aflitos, ou bem-aventurados os que choram, ou aqueles que sofrem, né? É no sentido de que, pelo nosso próprio processo de evolução, saindo da infância espiritual, nós, através dos milênios das nossas existências pregressas, nós adquirindo uma série de comportamentos, muitas vezes indevidos, mas com a liberdade que Deus nos dá pelo livre-arbítrio, da escolha do caminho que devemos percorrer, e nem sempre a escolha é aquela de espírito mais fraternal, muitas das vezes até por uma questão de sobrevivência nossa,
faz com que nós todos tenhamos tido atitudes egoístas, atitudes de orgulho, de vaidade. E a escola da existência na Terra é exatamente a escola para nos ensinar a voltarmos para os caminhos certos. O indivíduo que não frequenta uma escola, ou que ele não aprende as letras, não sabe ler e escrever, eu acredito que o sofrer dele diante do que ele precisa para a sua sobrevivência, na maioria das vezes, né, o analfabetismo é uma coisa muito complicada, que o sofrer dele dentro de uma escola para aprender, dominar o seu pulso, a sua mão, no desenho de cada letra, na dor de cabeça para conseguir juntar as letras, formar palavras, as palavras formarem sentenças, ler textos e entendê-los. Isso, para muitos, naquele momento, é entendido como um sofrimento, mas após esta dificuldade que cada um de nós tem para o aprendizado, depois nós vivemos felizes, vivemos bem. Na existência da Terra não é diferente, queridos. Nós, com os nossos sofreres da Terra, nós estamos apenas aprendendo a sermos melhores, a evoluirmos. Temos conosco o aprendizado dentro da doutrina, que estamos num planeta de provas e expiações. Pois bem, as expiações, muita gente interpreta indevidamente como castigo, não é. É o corrigir dos nossos atos. O aluno que durante uma aula faz alguma coisa errada numa conta, né? E o professor fala, não, agora para você entender, você vai fazer esses exercícios aqui para você firmar o teu conhecimento, porque o que você fez até aqui está errado. É um castigo do professor? Ou uma oportunidade de ele ampliar o conhecimento sobre algo que ele não sabia direito e ele se exercita repetindo inúmeras vezes, né? Eu não gostava muito de matemática, mas que era necessário para afirmar dentro da nossa mente os conceitos certos do que o professor queria transmitir. Deus, na sua infinita bondade, ele nos dá as existências inúmeras para que nós firmemos em nosso espírito o conceito do que nós devemos fazer certo. Fazer errado nós fazemos facilmente. Agora, quando a gente faz errado, a gente precisa corrigir. Né? Isto é a expiação, é corrigir erros, é firmar em nós a forma certa de proceder em todos os aspectos da nossa vida, normalmente aqueles do nosso relacionamento, que Jesus tanto veio nos trazer, como o amar o próximo, perdoar, amar inclusive os inimigos. Então, esse tipo de sofrimento, embora no momento em que a gente passa pela dificuldade possa nos parecer, mas que redundará num processo de aprendizado maior e fará com que a gente não erre mais. Isso é processo evolutivo. Também nós ganharemos o reino dos céus por suportarmos isso. Agora, quando rebeldes, que a gente se revolta e a gente não quer fazer o exercício necessário na encarnação, a penalidade é repetir, fazer tudo de novo. Imagine que se a gente desperdiça os aprendizados desta existência, significa perder a existência. A gente não vai perder um ano como na escola. Nós perdemos uma encarnação. Vamos fazer tudo de novo. E muitas vezes nós não sabemos até quando será a próxima oportunidade de encarnação que nós teremos para podermos crescer. É por isso que a gente ouve, lê
na literatura mediúnica, de diversos espíritos que nos trazem a conhecer as situações de espíritos em situações mais difíceis no plano espiritual, de que se atrasam do grupo familiar, do grupo de afinidade, exatamente por essa teimosia em não querer aprender e pela teimosia de perder inúmeras encarnações egoisticamente, por orgulho, por insensatez. Perder a existência significa a gente perder o compasso de andamento com as pessoas com quem nós, através de séculos, milênios, a gente criou laços de afinidade, laços de amor. Na escola a gente não vê acontecer com os alunos repetentes. Ele faz amizade com um grupo de amigos, esses amigos crescem, vão para frente nos processos de estudo e ele vai ficando para trás. Na nossa existência espiritual não é muito diferente disso, não. Aliás, é mais grave, né? Então, bem-aventurados aqueles que sofrem, aqueles que choram, bem-aventurados os aflitos, nesse sentido de que o nosso entendimento ainda é pequeno das lições de amor que nós estamos passando pela nossa existência. Nem sempre o que nós achamos que é dor, o que é sofrimento, é. Na realidade, é aprendizado puro, né? Haja visto que hoje, nas redes sociais, é muito comum frases de que o nosso entendimento de sofrer é indevido. Faz-nos crescer. A dor nos faz crescer. Porque faz com que a gente procure o acerto das nossas existências, ok? Então, nós tínhamos para esta aula essas conceituações, alguns estudos que nós fizemos sobre essa matéria, e nas próximas aulas eu e a Renata vamos dar continuidade. E eu gostaria sinceramente que vocês pegassem a Bíblia. Se não tiverem a Bíblia, hoje vocês podem baixar em PDF pela internet a Bíblia toda, ou se vocês quiserem só o Novo Testamento, ou até você quiser só o Evangelho de Mateus, né? Não duvide, aí eu não pesquisei, é capaz de você pesquisar aí o Sermão da Montanha, e vem só o Sermão da Montanha descrito em Mateus capítulo 5, 6 e 7, ok? Bom, a gente dá continuidade na semana que vem, fiquem com Deus, tenham uma boa semana, se cuidem, né? Nessa semana que passou, o número de mortes no Brasil aumentou mais de 50% na última semana. É uma coisa bastante grave, tá? Então, vamos preservar a vida de todos nós, ok? Um beijo no coração de vocês.